Existem duas coisas que movem o ser humano: a dor ou o prazer. Então, com base nisso, eu vou te fazer uma pergunta, mas não responde agora. Espera para o final desse vídeo. E a pergunta é a seguinte: o que é que normalmente tem te movido? A dor ou o prazer? E o nosso cérebro, ele tem uma programação interessante. Ele sempre prefere o prazer imediato do que a satisfação posterior. Agora vem o toque de sabedoria do nosso vídeo, porque a verdadeira sabedoria reside no fato de você saber tirar prazer da dor para a partir daí crescer como pessoa. Mas como assim, professor Paulo? Não tem como você tirar prazer da dor. Tem. Pode ter certeza que tem. O que foi que eu falei ainda há pouco? Que o cérebro, ele sempre vai fazer a gente escolher o prazer imediato do que a satisfação posterior. Mas tem como você burlar essa programação que você recebeu desde pequeno. Mas você ainda está com aquela dúvida: como é que você transforma dor em prazer? Eu vou citar um exemplo. Um paciente meu queria emagrecer. Quando você decide emagrecer, o que é que você está fazendo? Está trocando um prazer imediato por uma satisfação posterior. O que é o prazer imediato? Um doce, uma coxinha, uma empada. O que é a satisfação posterior? É a própria esposa desse meu paciente, tempos depois, olhar para ele e dizer: puxa, como você está bem, como você emagreceu, suas camisas estão mais folgadas. Essa satisfação posterior, ela torna-se mais forte do que qualquer, presta atenção, do que qualquer recompensa imediata. A partir desse ponto, a gente vai começar a falar sobre psiconeuroimunologia. E você vai entender o que é que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo. Pelo próprio termo, dá para entender que é a relação que na ciência existe entre o psíquico e o seu sistema imunológico. Exemplo bem claro para você entender. Alguns anos atrás, ocorreu um evento em Monterey Park, que era uma comunidade nos Estados Unidos, em Los Angeles. Esse evento foi uma partida de futebol e ocorreu uma infecção alimentar. Um médico local, ele deduziu, apenas deduziu, não foi dado científico nenhum, ele deduziu que essa infecção alimentar, ela foi provocada por um refrigerante específico que o pessoal na partida de futebol estava pegando nas máquinas de refrigerante que tinham lá. E ele começou a divulgar essa dedução dele. E isso foi informado no alto-falante de um hospital dessa comunidade. Sabe o que aconteceu? Os pacientes desse hospital começaram a sentir todos os sintomas das pessoas que estavam lá no evento decorrente da infecção alimentar. Evidentemente, essas pessoas tinham ingerido desse refrigerante na máquina que tinha absurdamente no hospital. Só que o mais incrível é que até as pessoas que não haviam tomado refrigerante começaram a apresentar os sintomas. Isso é como a psiconeuroimunologia pode funcionar no seu corpo. E eu vou dar um outro exemplo. O Dr. Henry Becker, da Universidade de Harvard, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou 100 estudantes de medicina e entregou a um grupo de estudantes uma pílula vermelha. E ele disse que nessa pílula vermelha tinha um super estimulante. E para o segundo grupo de estudantes, ele disse que havia um super tranquilizante. Essa pílula azul. Só que tem um detalhe. Ele trocou propositadamente. Sabe o que aconteceu? O pessoal que recebeu o tranquilizante, que achava
que tinha um super estimulante, começou a se sentir energizado, estimulado. E o segundo grupo, o contrário. Ou seja, o seu corpo ele pode ser induzido a ter reações que são verdadeiras, mas que o seu psíquico criou por indução ou autoindução. É como você chegar assim e dizer: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Então, por vezes, vai acontecer o quê? Que você vai adoecer não porque realmente esteja doente, porque tenha, no caso do exemplo que eu citei, sofrido uma infecção alimentar, ou porque tenha contraído um vírus, mas simplesmente porque quem agiu aí foi a psiconeuroimunologia. Agora eu vou dar um segundo exemplo, como é que você transforma dor em prazer. O que é ensinado hoje para as pessoas? Que a partir de uma certa idade, você está velho. O meu grande mentor, o Dr. Ronald Zancan, ele contou a história de uma senhora que estava chegando na casa dos 60 anos e ao fazer um trabalho com a personal trainer dela, a personal trainer disse o seguinte para ela: não, pegue mais leve, olha a idade. O Dr. Ronald Zancan, ele já passou de 70 e no ano passado ele foi campeão na categoria dele de levantamento de peso terra. Você não tem ideia como é que está a saúde dele. Então, nesse ponto, o exemplo que eu quero citar não é do Dr. Ronald Zancan, é de Hilda Crux. Era uma senhora americana. Quando ela completou 70 anos, ela não aceitou esse negócio de que, não, velha, tem que andar de bengala, tem que andar encurvada. É como o Dr. Ronald Zancan diz: idoso todo mundo vai ficar um dia, mas velho é uma decisão. É como eu, um dia eu vou me tornar um homem idoso, mas velho nunca. Isso é uma decisão sua. É o caso da Hilda Crux. Quando ela completou 70 anos, ela tomou uma decisão. Sabe uma coisa? Eu vou começar a praticar escalada. E nos 25 anos seguintes, ela passou a fazer isso. Sabe qual é o resultado disso? Que ela se tornou a mulher de mais idade que escalou o Monte Fuji. Quando ela fez isso, ela tinha 90 anos. Aí agora eu vou repetir a pergunta do início. O que é que te move? É a dor ou o prazer? Porque quem é movido pelo prazer são os fracos. Apenas os fortes são movidos pela dor. Porque eles aprenderam a transformar a dor em prazer, como a Hilda Crux e tantos outros que eu poderia citar aqui para você, como, por exemplo, o Dr. Ronald Zancan. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz. O que é que hoje te move? É a dor ou o prazer? É a dor que vai te proporcionar uma satisfação posterior ou é o prazer imediato? Esse é o conteúdo que eu queria te trazer hoje e que eu tenho certeza que te instigou a começar a pensar. Se você quiser agendar com a gente uma consulta, então eu vou fazer o seguinte: aqui embaixo na descrição você vai encontrar tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp profissional. Então entre em contato com a gente por um dos dois e agenda a sua consulta. E ainda mais, se você quiser tornar-se nosso patrocinador, você pode fazer o seguinte: pode contribuir através do nosso Pix, que está aparecendo aqui, ó, aponta teu celular e esse QR Code vai te direcionar direto para o nosso Pix e você faz a contribuição ou então torna-se o nosso patrocinador. E mais, se você ainda não conhece o nosso site, aqui embaixo você vai encontrar o link para acessá-lo direto, que você vai encontrar conteúdos valiosíssimos. E se esse conteúdo valeu alguma coisa para você, para te estimular a tirar o prazer da dor, faz o seguinte: pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha. E principalmente compartilha com outras pessoas que precisam desse conteúdo para se tornar junto comigo mais um disseminador do conhecimento.
Eu te desejo saúde física, mental e emocional, um maravilhoso, fantástico e abençoado final de semana e que Deus, o dono deste canal e do nosso trabalho, nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.